Tem muito paciente que liga para mim, me manda mensagem perguntando: doutor, minha pressão subiu, como é que eu faço para baixar ela bem rapidinho? Tem interesse no assunto? Então fica aqui comigo que a gente vai conversar mais sobre isso. Quais são os malefícios da pressão alta? Por que a gente tem que ter medo da pressão alta? O que a pressão alta vai causar a longo prazo, ou se a pressão alta continuar aí no seu corpo por muito tempo? As principais complicações que preocupam em relação à pressão alta são aquelas complicações que podem matar, ou aquelas complicações que não matam, mas deixam alguma sequela neurológica, alguma sequela cardíaca grave a longo prazo. Entre elas a gente pode falar a própria parada cardíaca, a gente pode falar de infarto, a gente pode falar de AVC. Dentro do AVC a gente está falando tanto do AVC hemorrágico, que é aquele famoso derrame, ou mesmo AVC isquêmico. A gente pode falar de doenças renais crônicas com necessidade de hemodiálise. Tudo isso aí é complicação, algumas das complicações da pressão alta. Beleza, mas quanto tempo eu preciso ficar com a pressão alta para ela levar a essas complicações? É aí que está o pulo do gato. Para uma pressão alta aumentar esses riscos, né, riscos cardiovasculares, riscos neurológicos, riscos renais, essa pressão tem que ser uma pressão alta sustentada. O que eu quero dizer com isso? Se a sua pressão sobe para 16, 17 e ela fica alta assim durante meses, durante anos, essa pressão alta vai fazendo aquele impacto maior nas paredes dos vasos sanguíneos, causando todo esse processo, essa fisiopatologia, né, que leva a essas doenças, e aí a longo prazo a gente pode aumentar esses riscos dessas complicações. E por que eu estou falando disso, antes de tudo? Porque se a pressão subir por curtos períodos, ela não vai aumentar esses riscos. Vamos dar um exemplo legal. Paciente jogador de futebol, está lá jogando bola, durante pelo menos aí 90 minutos ele está jogando, correndo com intensidade, chutando bola para cima e para baixo. Se a gente medir a pressão desses jogadores nesse momento, a pressão deles vai estar pelo menos ali perto de 17, 18, pelo menos. Depois de um pico de corrida, a pressão pode chegar a 24. Isso é normal. Por quê? O nosso organismo ele é preparado para essas situações de aumento de pressão súbito, aumento de pressão por curto período. Então, nosso organismo ele é preparado para aguentar pressões mais altas assim. E esse jogador de futebol, que joga, por exemplo, ele pode treinar 3 horas por dia com essa pressão ali perto de 18, 19, e ele é completamente saudável. Ele não vai ter risco aumentado de infarto, AVC, nem nada disso que a gente conversou. Por quê? Novamente falando, para aumentar esses riscos, você precisa de uma pressão aumentada sustentada, dias, semanas, meses. Então agora voltando lá para o início, né, para o assunto do vídeo, como que a gente faz para baixar a pressão de forma rápida? A resposta a resposta é com uma pergunta. A gente precisa abaixar essa pressão de forma rápida? Se você já faz o seu acompanhamento, a sua pressão subiu ali para 16, 17, até mesmo 18, 19, mas subiu por uns 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, muitas vezes essa pressão que aumenta de forma momentânea não vai aumentar os riscos cardíacos a longo prazo. É claro que cada paciente é diferente. Se você é um paciente que já tem várias comorbidades, que tem um risco aumentado já conhecido para infarto, AVC, esse aumento momentâneo de pressão até 18, 19 pode sim fazer diferença. Mas você que não tem nenhum outro problema de saúde, só trata a pressão, toma 1, 2 remédios para pressão, acompanha com o seu cardiologista, faz o seu check-up de forma regular, e de vez em quando, por conta de um estresse, ansiedade, alguma dor, alguma emoção forte, a sua pressão sobe ali para 19, 18, você não precisa se preocupar em abaixar essa pressão. Você tem que tentar controlar o que fez essa pressão subir. Se você teve alguma dor, tentar controlar a dor, que a pressão vai controlar de forma consequente. Se você passou por algum estresse, tentar controlar o estresse. Não é para tomar um remédio a mais da pressão. Controlando o estresse, ficando num ambiente mais calmo. Tem muito paciente que gosta de tomar chá. Isso tudo já ajuda a pressão a diminuir. E mesmo que essa pressão demore aí 2, 3 horas para reduzir, não tem problema. O problema da pressão alta, quando ela vem em picos muito grandes, acima de 19 por 12, por exemplo, ou quando ela vem associada de algum sintoma,
dor no peito, falta de ar, taquicardia, sensação de desmaio, palidez, sudorese, aí sim, a pressão alta com sintomas merece ter uma atenção redobrada. Mas pressão subir sem você estar sentindo mais nada, para esses níveis aí menores do que 18/11, e você já faz um acompanhamento cardiológico, eu te recomendo a ficar mais tranquilo e não se preocupar em precisar tomar medicação a mais para pressão e nem tentar reduzir ela de uma vez, porque isso pode ser até perigoso. Se você tomar um remédio a mais da pressão, por exemplo, ela pode cair demais depois, e aí você começar a ter sintomas relacionados à hipotensão, tá bom? Então, antes de querer abaixar a pressão de uma vez, tenta pensar nisso tudo que a gente conversou. E na dúvida, sempre vai para o pronto-socorro. Achou que não está legal, está passando mal, não conseguiu falar com o seu médico, aí vai para o pronto-socorro, mas já vai sabendo que a probabilidade dele não querer abaixar a sua pressão de forma rápida é muito grande, porque realmente muitas vezes não precisa.